Glória a Deus! Nós vamos então para a palavra, Provérbios capítulo 14, versículo 30. Diz assim, pessoal, Provérbios 14, versículo 30. Diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, quer dizer, do corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. O que é isto? A inveja é um sentimento podre, estragado. Quando você percebe que uma pessoa é invejosa, ela está sendo uma pessoa podre, estragada. Imagine você comer algo que passou do vencimento. Imagine você comer uma fruta que apodreceu e estragou. O gosto é ruim. Então, muitas das vezes, o invejoso, ele passa isso, ele passa esse tipo de sentimento. O ar dele, o cheiro dele não é bom. Sempre vem com conversinha, sempre vem para tentar prejudicá-lo, ludibriar e outras coisas mais. A inveja, você tem que tomar cuidado com ela. Guarde o seu coração da inveja, mas também guarde o seu coração do invejoso. Porque o invejoso, ele quer o que a gente tem, mas ele não se esforça para ter. O invejoso, ele fica com raiva, ele fica com ódio quando a pessoa conquista alguma coisa. O invejoso, muitas das vezes, ele acha, se acha que está se passando para trás, está sendo deixado para trás, e quando a pessoa avança, ele fica chateado, ele não se alegra com o sucesso das pessoas, ele fica triste com o sucesso das pessoas. É que nem uma pessoa, trazendo aqui para o lado espiritual, quando a pessoa começa a vir à igreja, às vezes a pessoa tem até mais tempo que ela, mas é uma pessoa, se converte, só que ela se rende mais, ela busca mais, é óbvio que ela vai ter mais experiência com Deus, mais conhecimento, e de repente a situação pode ficar até meio triste ali, meio complicado. Por quê? Porque a pessoa de repente começa a ficar com inveja e com ciúminho da pessoa. Então isso acontece nos dias de hoje também, dentro da igreja, fora da igreja. Eu vou te dar alguns exemplos aqui a respeito desse sentimento maligno e perturbador que também entrou na igreja. A inveja é uma obra da carne, mas o diabo se aproveita dela. A inveja é terrível. Às vezes a pessoa vê que você conquistou alguma coisa, abriu seu próprio negócio, tem gente que vai ficar feliz, tem gente que vai ser grata a Deus por essa bênção, mas tem gente que vai ficar com raiva. Ela vai olhar para você, vai falar, que legal, né? Mas você sente que não foi do coração. Nossa, eu estou feliz por você, mas é da boca para fora, você sabe. Então toma cuidado com o invejoso. Diz aqui a palavra de Deus, vou te dar alguns exemplos. Tiago capítulo 3, o versículo é 16. Tiago capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Pai, lá pede Apocalipse, né? Diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, onde há inveja e espírito faccioso, quer dizer, a pessoa que tem aquele espírito de facção, de divisão, aí há perturbação e toda a obra perversa. O invejoso é terrível, pessoal. Onde há inveja, onde tem um invejoso, pode ser que vai ter perturbação. Tem gente que vai perder a paz se não tomar cuidado. Ou, naquele ambiente, irmãos, vai ser um ambiente estragado. Vai ser um ambiente podre. Porque, infelizmente, a pessoa que tem um sentimento de inveja, como nós vimos, é a podridão dos ossos. Os ossos é a estrutura, por exemplo. Os ossos do nosso corpo é a estrutura do nosso corpo. Mas onde há inveja, isso afeta, isso contamina. Por isso que tem ambiente que é estragado, tem ambiente que não é legal por causa da inveja. E aqui diz que onde há inveja, há perturbação e toda obra perversa. A pessoa que é invejosa pode ter certeza que muitas das vezes ela vai agir com perversidade. Ela vai tentar de todas as formas prejudicar alguém, manipular alguém, vai querer ser superior e para isso ela afronta todo mundo, ela enfrenta todo mundo, quer saber o que vai acontecer, se vai prejudicar. Tem casos que às vezes até morte tem por causa de inveja, coisa séria, coisa maligna. Eu vou te dar uns exemplos aqui agora, quer ver? Olha o que diz 1 Samuel capítulo 18.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Olha que coisa, é um texto conhecido, mas eu quero que você tenha esse entendimento aqui. Capítulo 18, versículo 6 diz assim: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Olha o que o invejoso faz. Irmãos, olha que coisa. Davi ele saía, guerreava as guerras do Senhor, estava sendo fiel ao rei. E quando ele voltou da guerra, irmãos, as mulheres começaram a cantar, a tanger as harpas, dizer: Davi feriu seus 10 milhares, e Saul somente 1000. E ele ficou revoltado, se indignou, e veio um sentimento de inveja no coração dele. E se você continuar lendo aí, você vai ver que ele tentou matar Davi por causa disso. Quando as mulheres elogiaram Davi, ele fechou o coração, ele fechou a cara, o semblante dele mudou. Você acha que nos dias de hoje isso não acontece? Acontece. Quando a pessoa faz um elogio, mas para a glória de Deus, tem gente que deveria se alegrar, porque ele estava guerreando as guerras do Senhor, e ele fazia parte do exército do rei, e ele ficou furioso, porque Davi estava crescendo mais do que ele, Davi estava prosperando mais do que ele, mas ele não aceitou isso porque ele era o rei. Irmãos, isso acontece. Tem pessoas que às vezes não entendem. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. A Bíblia diz que Deus a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. O importante é a pessoa ser fiel no talento que Deus deu para ela e multiplicar esse talento. Mas ele não gostou, porque começou a exaltar Davi, a elogiar Davi pela obra de Deus que ele tinha feito, e ele ficou triste. É que nem, por exemplo, uma igreja, imagine, de repente tem um irmão ali, uma irmã que está se destacando mais do que os outros. Não que a pessoa é melhor, Davi não era melhor que Saul, mas a unção que foi derramada sobre a vida dele. E ele tinha o dom que Deus deu, ele tinha a personalidade dele, ele agia com ousadia, com intrepidez, você conhece bem a história dele. Ele fazia a obra, e ele tinha que se alegrar, mas não, ele ficou triste. Por exemplo, eu quero que os meus filhos cresçam muito mais do que eu. Ô irmãos, que é o pai que não quer isso, a mãe que não quer isso. Então tem gente que infelizmente não entende. Às vezes o funcionário está crescendo, que ele cresça muito mais. Louvado seja Deus por isso. Se o obreiro está crescendo, o membro está crescendo espiritualmente, que cresçam. O pastor, por exemplo, ele tem que se alegrar quando a sua ovelha em Cristo, irmãos, está crescendo espiritualmente, está conhecendo a palavra, está conhecendo a Bíblia. E isso vai ser notório. E tem pessoas que vão começar a fazer elogio mesmo. Não, aquele homem é de Deus, hein? Aquela mulher é de Deus. Olha, aquela pessoa, ela lê bastante e tal. E de repente, a pessoa não se refere isso a outra pessoa, porque às vezes ela não é o ponto forte dela, mas ela tem um outro ponto forte. E as pessoas não entendem isso. Aí começa a ficar com raiva, começa a perseguir, como o Saul fez. E Saul tentou até matar Davi, se Davi não se desviasse. Olha que a inveja faz. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, outra coisa, hein? Saul tinha tudo no palácio dele, mas tinha inveja de Davi, que estava no deserto. Infelizmente, tem gente que está no palácio, tem de tudo, mas fica com inveja de uma pessoa que está no deserto. Uma diferença que tem unção. Pode estar no deserto, mas tem unção de Deus. Aí está a diferença. Tem gente que não se contenta, não consegue se saciar com o que ela tem, né? E às vezes fica com inveja do outro, da unção que ele carrega, da visão que ele carrega. Não entende. Tem coisas que são propósitos, são direções. Olha o que diz aqui, pessoal. Eu vou ler Atos capítulo 7. Olha o que diz aqui. Olha que a inveja faz. É a podridão dos ossos. É um sentimento podre. Leia lá Provérbios 14:30, onde nós começamos. Olha o que diz Marcos. Evangelho de Marcos. Não, depois é Marcos. Vou ler o Atos primeiro. Atos capítulo 7. O versículo é 9. Diz assim, ó. Atos capítulo 7, versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja,
venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Então está dizendo os patriarcas aqui está falando a respeito dos irmãos de José. Porque antes de se tornar nação, enfim, eram os patriarcas, que eram os pais de família. Mas enfim, só para você entender, os irmãos de José venderam a José como escravo, mas Deus era com José. Quem tem inveja, ele vende, irmãos. Ele não está nem aí. Ele pode vender uma amizade, ele pode vender uma pessoa, como Judas. Eles venderam aqui por 20 moedas, Judas vendeu por 30. A pessoa não está nem aí não, pessoal. Quando ela tem inveja, ela quer o mal da pessoa. E por que eles tinham inveja? Porque ele tinha visão de Deus, ele tinha sonho de Deus, porque Deus se revelava a ele, Deus se revelava em sonho para ele conseguia entender os sonhos, ele conseguia interpretar os sonhos, ele contava, e os irmãos ficaram furiosos com isso. Olha que coisa, ele prosperava, ele crescia, uma certa vez ele ganhou uma túnica de várias cores, e os irmãos ficaram com raiva, porque uma túnica de várias cores geralmente eram as pessoas do palácio que usavam e tal, então era uma coisa muito mais cara, e eles ficaram com raiva. Puxa vida, se a pessoa ganhar algo mais caro, um exemplo, tá pessoal? Um exemplo. Se a pessoa tem algo mais caro do que eu tenho, eu vou ficar com raiva da pessoa porque ela ganhou? Misericórdia, que Deus abençoe. Às vezes a pessoa foi tocada no coração para abençoar alguém. E a pessoa devia se alegrar, não, fica triste, fica com raiva. Aí você presenteia alguém, a ver na frente de alguém, e a pessoa fica com raiva, fica revoltada. Por isso que a gente tem que vigiar muito nisso também. Muito. Porque às vezes, se a gente tomar cuidado, não é nem intenção, mas você acaba despertando a inveja da pessoa em relação a outra pessoa. Então é bom nem fazer na frente da pessoa. Tem que vigiar bastante. Tem gente que não tem estrutura. E José, ele pensava que os seus irmãos tinham estrutura. Porque aquela visão, aquele sonho, vinha de Deus. Mas, por exemplo, é que nem, por exemplo, eu pegar uma roupa minha. Por exemplo, eu uso o número 4, camisa. Não adianta, irmão, se a pessoa lá usa o número 1, a camisa dela é bonitona e eu querer aquela camisa para mim, não vai nem entrar, irmãos. Porque cada um tem a sua túnica, cada um tem a sua unção. Cada um tem a sua virtude que Deus deu. E louvado seja Deus por isso. Deus vai presenteando a pessoa com unção. Quanto mais ela busca, mais Deus vai dando para ela. Mas tem gente que já tem um dom específico. Puxa vida, se a pessoa tem um dom de fazer algo, não ficar com inveja do dom da pessoa. Eu vou dizer algo para você. Eu gosto muito de louvar, eu gosto muito de cantar. Mas eu sei que Deus não me deu esse dom. Eu canto para mim. Se precisar abrir um culto na igreja, eu faço. Tranquilo, eu sei abrir um culto, tem hinos que eu sei cantar, mas eu não tenho um dom para coisa, mas eu gosto. Agora, eu não vou ficar com inveja daquele irmão que tem um dom, aquela irmã que tem um dom para cantar, Deus deu para ela. Como, por exemplo, às vezes a pessoa não tem um dom do louvor, mas tem um dom de outra coisa. É que nem eu como pastor, Deus me deu o dom da palavra, mas às vezes a pessoa não tem um dom que eu tenho, o dom dela é outro. Oh, glória a Deus por isso. Porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, não ia dar certo, pessoal. Deus é um ser inteligente. Então, todos têm um dom específico. E aqui, eles foram, o José foi vendido como escravo por causa da inveja. Toma cuidado com o invejoso. Você ore por ele, não guarde nada no seu coração contra ele, mas o sentimento de inveja é terrível. Toma cuidado. Às vezes a pessoa dá até conselho para te prejudicar. Que é invejoso, às vezes, ó, por que você não faz isso, faz aquilo? Ó, mas o coração dela está contigo, não. Pelo contrário, ela está com raiva, com ciúme daquilo que você tem, daquilo que você conquistou, e não está feliz por você estar por cima, não. Isso é um espírito, pessoal. Além disso, é uma obra da carne, o diabo se aproveita da situação. Toma cuidado. O invejoso não quer ver sua família feliz, o invejoso não quer ver o seu casamento feliz, não quer ver seus filhos felizes, não quer ver você conquistando. Pelo contrário, e toma cuidado, hein? Fica abrindo seu coração para essas pessoas, vai ter problema. E depois a pessoa vai distorcer outras coisas mais. Então vigia, guarde seu coração do invejoso, que se ele puder te vender, te complicar, te prejudicar, ele vai fazer isso. Eu vou finalizar aqui, Marcos 15. Marcos 15, por isso que é um sentimento podre. Marcos capítulo 15, versículo 10. Eu vou ler primeiro aqui o versículo 6, só para você entender o contexto. Olha o que diz. Marcos 14, 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem.
E havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinham no monte cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre eles tinham feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Olha o versículo 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. A pessoa, se ela tiver inveja, irmãos, ela vende, ela entrega a pessoa. Irmão, isso aqui é tão sério. Aqui os principais dos sacerdotes, esses fariseus, não se alegraram com o sucesso ministerial de Cristo, que Cristo, quando ele começou a pregar, começou do zero, começou a crescer, crescer, crescer. Irmãos, eles ficaram furiosos. Por quê? Jesus conquistou vários adeptos, vários discípulos. E eles estavam perdendo discípulos. Inclusive, o próprio João Batista, quando ele falou, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 dos seus discípulos foram com ele. E ele ficou feliz, o João Batista ficou muito feliz. Mas os fariseus não. Os fariseus ficaram revoltados. E entregaram Jesus para de inveja, porque Jesus não errou, não pecou, porque a cruz era um instrumento de morte. Era uma pena de morte. Então a pessoa que cometesse um crime, e dependendo do crime, seria crucificado, que era a pena de morte, não tinha mais jeito. E Jesus não cometeu nada disso, nenhum crime. Mas já estava escrito que ele ia sofrer por nós. Então, outra coisa que eu quero falar para você, ele bem sabia que o tinha entregado por inveja. Você sabe quando a pessoa tem inveja. Você consegue, pela fala da pessoa, quando a pessoa vem falando de alguém, você percebe quando ela tem um desprezo por alguém, quando ela tem um ar de arrogância. Porque, por exemplo, quando a pessoa fere, é porque ela é ferida. Pode ter certeza disso. Então, guarde o seu coração. Se você perceber que aquela pessoa tem um sentimento de inveja, e a gente percebe, pessoal, principalmente com o tempo. Eu estou falando assim, não de pessoas que você nem sabe, não conhece, mas às vezes Deus pode te dar o discernimento ali e perceber que aquela pessoa é invejosa. Então, cuidado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vigie bastante com o invejoso. Às vezes você vai saber que aquela pessoa às vezes está do seu lado, mas tem inveja das pessoas. Tem inveja às vezes até de você, pelo diálogo, pela conversa, você vai percebendo. Quando você conta algo para uma pessoa invejosa, que você conquistou alguma coisa, o semblante dela muda, ela dá até uma risadinha, mas falsa, sem graça. Invejoso é assim. Então vigie bastante com o invejoso, irmãos. Essa palavra veio no meu coração. Provérbios 14:30. A inveja é a podridão dos ossos. A inveja é um sentimento podre. Então guarde o seu coração em o nome de Jesus da inveja, mas também guarde o seu coração dos invejosos. Se você ler alguns salmos, como por exemplo o Salmo 73, o salmista ele quase caiu, irmãos. Ele falou, quase me desviei porque tive inveja dos soberbos. Salmo 37 também fala, não fica indignado, não fica com raiva por causa daqueles que prosperam. Não fica com inveja deles. Não tem inveja dos homens violentos, malignos. A Bíblia fala muito sobre isso. Porque às vezes a pessoa está até conquistando tudo, mas de uma forma errada. Deixa, irmãos. Quem planta colhe, Deus está vendo tudo. O que você tem que fazer é guardar o seu coração. Onde a inveja, a perturbação. Pode ver que tem ambiente, um lugar de trabalho, havendo uma família, sentimento de inveja. A pessoa sempre quer se comparar e quer ser melhor. Tudo dela é o melhor. O tênis dela é o melhor, o que ela faz é o melhor. Se a pessoa comprou, um exemplo, tá, pessoal? A pessoa, comprou uma mesa de R$1.000, né? Aí, comprar de 3, se endivida todinho, se arrebenta, nem consegue pagar para mostrar que tem. O invejoso é assim, infelizmente. Por isso que ele é um sentimento faccioso, maligno e podre. Jesus foi entregue por causa de inveja. Jesus não tinha cometido nenhum erro. Estava crescendo, prosperando o seu ministério. Claro que ele veio para nos salvar, mas trazendo para esse lado. E eles não aceitaram. Você acha que isso não acontece nas igrejas? Claro que acontece. A pessoa tem que tomar cuidado, infelizmente, fica com inveja, porque o outro lá está crescendo e o outro talvez não está tendo aquele crescimento. Ele fica com inveja, com raiva. Não! Cada lugar é lugar, cada povo é povo, cada pessoa é pessoa, cada igreja é igreja. Se a pessoa está crescendo de uma forma errada, ela e Deus também, né? Que isso também acontece. Mas tem que guardar o coração. Você que tem o seu comércio,
você tem o seu comércio. Você acha que não vai entrar invejoso no seu comércio? Claro que vai, com certeza. Você que tem uma equipe, você acha que às vezes não vai entrar um invejoso? Às vezes pode entrar. Você tem que ser bem seletivo, você tem que ser bem espiritual, você tem que ter discernimento. Em nome de Jesus, o invejoso não quer o bem de ninguém. Eu te dei alguns exemplos aqui. Venderam José como escravo, entregaram Jesus, Judas entregou Jesus. Nós vimos que os irmãos de José venderam ele. O invejoso está nem aí não. O invejoso não está nem aí com as pessoas. Ele é egoísta, ele pensa nele, ele não pensa nas pessoas. Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Guarde o seu coração da inveja. Quero fazer uma oração, feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vim pedir a tua bênção sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está sintonizada nessa live. Meu Deus querido, o Senhor me deu esta palavra já tem um tempo e hoje ela foi ministrada. A inveja é a podridão dos ossos. É um sentimento podre. Misericórdia, Deus. E vimos aqui alguns exemplos pela tua santa palavra. Nos ajude, meu Deus, guardar o nosso coração da inveja, mas também guardar o nosso coração, meu Deus querido, em relação aos invejosos. Nos dê sabedoria, nos dê, meu Deus, inteligência espiritual, porque vimos que, segundo a sua palavra, o invejoso é egoísta. Ele não se preocupa com o bem-estar de ninguém, pelo contrário, ele fica com raiva do sucesso dos outros, da conquista dos outros, sempre coloca defeito, só o dele é melhor. É sempre assim, Deus. Mas tenha misericórdia destas pessoas, que elas sejam libertas e conheçam a tua verdade, porque isso também morreu por ela. Meu Deus querido, Deus amado, nós vamos usar o teu poder para repreender a ação do diabo em nome de Jesus, Satanás. Nós quebramos o teu poder, o espírito de inveja, o espírito do diabo, saia dos caminhos dessa pessoa. Em nome de Jesus, você demônio que recebeu até um trabalho de macumba por causa de inveja, eu quebro o teu poder em nome de Jesus. Você que está armando uma cilada por causa de inveja, querendo prejudicar essa pessoa no trabalho dela, no negócio dela, seja o que for, na família, eu quebro as suas forças, eu quebro o teu poder, vai embora em nome de Jesus. Pai, que assim seja, que a tua bênção seja derramada em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. A pessoa que se alegra com aqueles que se alegram com Cristo, ó, esse tem um coração segundo o coração de Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quando a pessoa conquista, nossa, a gente se alegra. Puxa, que Deus te abençoe muito mais. É isso. Mas o invejoso não. Pelo contrário, ele não torce pelo sucesso das pessoas. Se ele puder atrapalhar, às vezes a pessoa está começando em algum processo, alguma coisa agora, e de repente começa a crescer, e a pessoa que às vezes está tanto tempo, às vezes não tem aquele entendimento, aquela visão, já tenta podar, já começa a dar uns conselhos que não tem nada a ver, fica com ciúminho, com raivinha. Toma cuidado, guarde o seu coração. Em nome de Jesus.